Na verdade, a irmã ouvinte fez exatamente uma boa pergunta e nós vamos responder à luz da Bíblia, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Assunto relativamente à pergunta feita sobre profeta, nós podemos estudar à luz de alguns textos na Bíblia, como, por exemplo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e eu vou começar no Antigo Testamento, depois vou para o Novo Testamento, então vou começar com o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22. Aqui em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22, veja que a palavra de Deus vai dizendo o seguinte, algo muito importante para nós percebermos sobre termos uma noção mais alargada a respeito deste assunto de profetas. Deuteronômio 18, verso 20 a 22, diz o seguinte: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir nem suceder, como profetizou, essa é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Pegando esse texto e conciliando com o que Mateus escreveu lá no capítulo 7, aí nos versos 15 a 23, nós temos aí um assunto voltado aos falsos profetas. Jesus falou muito sobre a questão dos falsos profetas, não só até nesse contexto de Evangelho segundo Mateus 7, 15 a 23, mas até mesmo quando ele falou a respeito das coisas que sucederiam pouco antes da sua vinda. Isto é, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, apesar de que lá o contexto é duplo, referindo-se a coisas que aconteceriam no ano 70, isto é, 40 anos depois que ele falou o assunto. No ano 70, algumas coisas aconteceriam já, outras exatamente aconteceriam pouco antes da sua vinda, mas também ele toca no aspecto que tem que ver com falsos profetas que se levantariam. Então, para nós entendermos quem é um verdadeiro profeta ou falso, ou se existem em nossos dias, basta nós entendermos ou compreendermos o que a Bíblia exatamente fala sobre estas pessoas. Se aquilo que essas pessoas demonstram ou falam não condiz com a Bíblia, os seus ensinamentos, as suas doutrinas são errôneas, são falsas, não vão de acordo com aquilo que a Bíblia diz, então eu não devo acreditar que este é um verdadeiro profeta. Eu devo exatamente chegar a uma conclusão de que este é um falso profeta. Essa pessoa não está falando aquilo que a Bíblia diz. E tanto é que, mesmo no texto de Isaías, capítulo 8, verso 19 a 20, o autor bíblico lá, o profeta Isaías, ele fala de algo muito interessante. Isaías 8, verso 19 a 20, veja o que o profeta escreveu aqui sobre essa questão que tem que ver com profetas. Isaías 8, verso 19 a 20. Eu estou usando aqui a versão Almeida, revista atualizada, segunda edição. Vai dizendo assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem, desta maneira jamais verão a alma.
Então, quando eu reúno todos esses textos e fundamentalmente compreender de maneira profunda o que Deuteronômio 18, 20 a 22 e Mateus 7, verso 15 a 23 diz, então eu compreenderei de que aquele que não ensina o que a Bíblia diz é um falso profeta. Tudo aquilo que fizer, que não tiver em harmonia com aquilo que assim diz o Senhor através da Bíblia Sagrada, então eu não posso acreditar neste, porque é um falso. Agora, se tudo aquilo que falar estar em harmonia com aquilo que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse, e obviamente afirmar que é um profeta, nada mal eu acreditar, porque afinal de contas, existem duas categorias de profetas. Profeta no sentido daqueles que são levantados por Deus, como por exemplo, nós temos na Bíblia alguns profetas que existiram dentro dessa categoria dos profetas bíblicos, e exatamente aqueles que são instrumentos usados por Deus para a pregação do Evangelho e que pelo poder da sua palavra muitas pessoas se convertem porque o que dizem está registrado na Bíblia e não se contradiz com aquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Este segundo é uma categoria fora da categoria dos tipos de profetas que existem na Bíblia, que nós conhecemos, assim como Isaías, Jeremias, Malaquias, enfim. Pastor, então, indo diretamente para o ponto, existem profetas nos nossos dias ou não? Para afirmarmos que existem, se eu conheço alguém que diz ser profeta e fala de acordo com o que está registrado nas Sagradas Escrituras e os seus ensinamentos, as suas doutrinas se harmonizam, então nada mal eu acreditar que de fato é um profeta. Se tudo o que diz vai contradizendo a Bíblia, então este não é um profeta, ou seja, eu posso dizer que é um falso profeta, porque o que diz a Bíblia não a Bíblia, ou seja, o que ele diz não está em conciliação com aquilo que nós temos no registro sagrado. Agora vamos fazer o inverso. Se estiver de acordo com a Bíblia, é ou não é profeta? É por isso que eu disse, existem duas categorias. Se ele afirmar que é profeta, posso acreditar que é profeta. Dentro da segunda categoria que eu expliquei. Nessa altura em que o pastor faz uma explicação correta à luz da Bíblia, pode ou não ser considerado profeta? Exatamente. Pode exatamente, se estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, pode ser considerado um profeta. Ainda bem que você tocou nesse ponto. Existem hoje muitas pessoas afirmando que são profetas, mas muitos deles são falsos profetas, porque se nós pegarmos, por exemplo, o que Apocalipse capítulo 12, verso 17 nos diz, muitas dessas pessoas, e inclusive, para além de Apocalipse 12, 17, que vai falando exatamente da questão que tem que ver com a igreja verdadeira, e também o que diz Apocalipse 14, verso 12, de que o povo santo de Deus, aqueles que fazem parte do povo santo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muitos desses não estão dentro não se enquadram dentro desse texto. Não, porque, pastor, faço essa questão, certo, porque no círculo da Igreja Adventista, por exemplo, passo aqui o termo, costuma-se invocar a irmã Ellen White como profetisa do Senhor. Exatamente. Então, e a questão da nossa ouvinte aqui é: existem profetas no nosso tempo ou não? Em nossos dias, olha que Ellen White já não vive. Na verdade, faleceu no dia 16 de julho de 1915. Já exatamente. Mas depois de Cristo. Isto foi, na verdade, no século XIX. E nós já estamos. Isto foi no século XX, perdão, não século XIX, século XX. Nós já estamos no século XXI. Exato. Então, em nossos dias, século XXI, dizer aqui de que eu particularmente
ainda não conheço um profeta que se enquadra na primeira categoria dos profetas Não, mas de acordo, bíblicos. não, Na a segunda nossa ouvinte aqui só faz categoria, referência, pastor. A nossa ouvinte só faz referência se existe profeta nesse tempo ou não. Só. Agora, de pode, acordo às categorias, ela não sim, faz referência. pode existir profeta dentro da segunda classe ou da segunda categoria, Ok. daqueles que afirmam ser profetas, mas que ensinam tudo de acordo com os O que a textos Bíblia diz. bíblicos, Uhum. tanto de Gênesis até Apocalipse, Ok. e se enquadram até na vertente do contexto da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, verso 12. Então, esses afirmando que são profetas, mas tudo que fala se harmoniza com a Bíblia, então eu Você aceita posso como profeta. aceitar e de facto tê-lo, aceitar e dizer que realmente é profeta. Ok, muito Certo. obrigado. Obrigado, pastor Filipe Dum. Agora que está respondida a questão, vamos então estender o sinal para os nossos amigos voltarem a colocar as suas questões. Lembrar de que podem ligar para o 923 50 91 24. 923 50 91 24. Você liga e a Bíblia aqui responde. Ou então, se as tuas dúvidas prevalecerem, ou seja, se continuarem, você pode também solicitar a partir da Rádio Adventos um estudo bíblico. E para tal você precisa ligar para o 923 89 21 77. Já o nosso telefone toca e nós vamos atender o ouvinte. Alô, bom dia, com quem falamos e de onde nos falas? Ah, Francisco Aurélio. Uhum. Então, Francisco, seja bem-vindo. Ok, então qual é o assunto que nos traz? Gênesis 3. Uhum. Quais eram as características da serpente? Para além dessa questão, tem mais uma outra? O que é que eles fizeram, mano? Uhum. Ok. Francisco Aurélio, está registrada a sua preocupação e daqui a pouco a Bíblia, então, seguramente vai responder. Estamos juntos e continue a nossa sintonia. Pastor Felipe Deus. O nosso amigo aqui pergunta primeiro as características da serpente e depois, então, ver sobre os animais imundos e vai diretamente naqueles que são criadores de cães. Pois aqui o pastor vai poder frisar, à luz da Bíblia, se o cão é ou não imundo e como ficam os criadores da Bíblia. Temos um outro ouvinte em linha. Alô, bom dia, com quem falamos e de onde nos fala? Bom dia, daqui é O? Ah, meu amigo Justo Chiquete, sim senhora, como está? Sim, senhora. Então, Justo Chiquete, o que é que nos traz como justiça aí? Jó quanto? Jó 42, verso 1, 2, 3. Jó 42, verso 1 e 2. Qual é o assunto? Não, estou querendo ouvir mais um que a leitura que eu fiz. Então gostava um esclarecimento em volta desse assunto, não é?
Ok. Amigo Justo, bom dia, continue a nossa sintonia. Estivemos aqui a acompanhar o amigo Justo Chiquete, por sinal o charado Domingos Chiquete, aqui a manter a técnica da nossa rádio. Ele gostava também um esclarecimento em volta do Job 42, no seu verso 1 e verso 2. Então, daqui a pouco o pastor também vai responder. Penso que, em função do tempo, vamos responder essas questões, pastor. As características da serpente, tendo em conta o livro de Gênesis 3, verso 14. Quais são as características? Depois, então, que vamos para o quentinho, né? Os animais imundos em relação aos criadores de cães. Pastor Felipe Dumbi tem apontado. Gênesis capítulo 3, verso 14. Eu vou ler aqui o texto bíblico. Quais eram as características da serpente, não é? Sim, essa é a pergunta do estimado ouvinte. Gênesis 3, verso 14. Diz o seguinte, o texto bíblico. Sim. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Se o estimado ouvinte começar a ler o capítulo 3, a partir do verso 1, vai exatamente ter noção de algumas coisas, parte das características da serpente. Veja que o verso 1, por exemplo, diz que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E eu vou pedir ao irmão Sebastião, por favor, leia só na tua versão, nova tradução na linguagem de hoje, apenas o verso 1. Posso então ler? A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ok. Então eu pedi que lesse aí nesta versão, nova tradução na linguagem de hoje, por ser mais clara, de modo que o estimado ouvinte compreenda aqui a primeira característica. Aqui tem que ver com a ideia de que entre todos os animais que Deus havia criado, a mais esperta de todas era, de facto, a serpente. Era mais sagaz. Uhum. E depois, aqui nos versos 12 em diante, já vai pelo menos transmitir-nos também alguma noção a respeito daquilo que estava por detrás da própria serpente, que era o diabo, Satanás, que usava a serpente como um meio para poder enganar a Eva. O estimado ouvinte pode ler exatamente verso 2, prosseguindo até aí, pelo menos até ao verso 7. E, para além da leitura que vai fazendo, eu vou aqui exatamente estender as características dentro daquilo que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, da escritora norte-americana Ellen G. White. No livro intitulado Patriarcas e Profetas, no capítulo 2, que tem como título A Criação, ela exatamente vai descrevendo coisas muito, algumas curiosidades que em relação à serpente. A escritora é clara de que a serpente exatamente tinha asas, voava,
de um lado para o outro, tinha asas, não se arrastava não se arrastava na terra como hoje as serpentes se arrastam pela terra. E, inclusive, era claro que existem serpentes muito lindas hoje, mas era muito linda. Muito mais linda. Muito exato. E ainda mais, é dizer aqui aos nossos ouvintes que naquele momento da tentação, porque aí, primeiramente, foi a Eva, depois a Eva levou levou Adão a fruta exatamente que recebeu da serpente. Naquele momento, passavam muitos pensamentos na cabeça da mulher, da Eva. No entanto, apesar de que passavam muitos pensamentos na cabeça, na mente da Eva, ela acabou ficando confusa. Ficando confusa, aí a serpente, usada como um meio pelo diabo, acabou enganando a pessoa da Eva. E, consequentemente, as coisas viraram, já não se tornaram iguais como era antes daquele momento da tentação. No entanto, características aqui a Bíblia vai nos apresentando de esperteza, vai nos apresentando de que aquilo que eu falei, com base o apoio do comentário da escritora norte-americana, voava e, além do mais, era muito, mas muito bonita. Ok, então está aqui a questão respondida. Em relação aos animais imundos, se calhar fazendo referência ao Levítico 11, aí é uma seleção dos animais que a Bíblia recomenda que podem ser usados como alimentação. E o irmão aqui pergunta, o amigo aqui pergunta, como pode ser com aqueles que são criadores de cães? Antes, então, se calhar eu gostava de perguntar, pastor, o cão é também um animal imundo? Certo, o cão é um animal imundo. O cão, o gato, são animais imundos. Então, assim também o porco. O porco. É um animal imundo e não se deve comer. Biblicamente é pecado. Não há meio termo. E se você que está ouvindo aqui come a carne de porco, lembre-se de que a Bíblia condena a alimentação da carne de porco. Não se deve comer o porco. É pecado. E agora, como é que podemos fazer com aqueles que chamam de cão um animal imundo, mas são criadores de cães? Muito bom. Eu já respondi 2 vezes aqui essa questão e vou responder novamente. É bom quando essa pergunta chega, porque afinal de contas, os nossos estimados ouvintes querem de facto saber, porque têm dúvida. É o seguinte, vamos aqui ler o texto bíblico de Levítico, capítulo 11, versos 7 e 8. Por favor, irmão Levítico Sebastião, 11. leia aí na sua versão. Nova tradução na linguagem de hoje, Levítico 11, verso 7 e o verso 8. Levítico 11, Verso 7 e o verso 8. Levítico 11, verso 7. Verso 7 e 8. É isso, pastor? Certo. É proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Exato. Se fosse para abordar sobre essa questão que tem que ver com tocar animais, animais imundos, comer ou não, enfim, eu pelo menos teria mais ou menos 1 hora para explicar, dar toda a explicação sobre isso em vários textos da Bíblia. Mas agora aqui vamos... 10 minutos para explicar. Ok, vamos lá, Vamos tentar aí. resumir o máximo possível. Exato. Primeiro, Levítico capítulo 11
todo o capítulo 11, a começar do verso 1. Mas aqui faz uma referência ao cão também como um animal imundo? Aqui em Levítico 11, Sim. está incluso na classe dos animais impuros, imundos. Okay. Sim. Está na classe. Está. Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14 são dois textos fundamentais para abordarmos a respeito do comer ou não os animais. E ali vai exatamente nos apresentar, em Levítico 11, tanto os animais limpos, também os animais limpos e os animais imundos. Isto ou também, sujos, né? ou sujos, sim. Animais imundos é a mesma coisa falar de animal sujo, é a mesma coisa falar de animal impuro. Então, é a mesma coisa lá também no contexto que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 14. Agora, o que nós lemos aqui exatamente vai dizendo, no verso 7 e 8, pelo que o irmão Sebastião leu, de que há uma proibição com relação ao porco que não deveria ser comido, ou não deve ser comido, não se pode comer, e depois também não tocar quando estiver morto. Aqui o assunto do comer a carne é proibido, primeiro, porque o texto bíblico, a primeira palavra já diz, é proibido comer a carne de porco. Ou seja, aquilo que Deus proibiu, mas que a gente, na verdade, não dá ouvidos, não dá crédito, a gente acaba ignorando, fazendo o contrário daquilo que Deus proibiu. Então, a gente acaba pecando contra Deus. Na Bíblia, Deus proibiu o ato de comer o animal porco. Mas algumas pessoas têm esse conhecimento, mas por negligência vão comendo a carne de porco. Obviamente estão pecando contra Deus, porque Deus só pode tolerar, perdoando aquela pessoa que não tinha o conhecimento, ou não tem o conhecimento melhor, como por exemplo, assim, quando nós estudamos Atos capítulo 17, verso 30, aí o texto bíblico é claro de que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, quando a pessoa não sabia, Deus não leva em consideração tal quanto leva com uma pessoa que já tem o conhecimento de que isto é pecado. Então, o porco, o cão, o gato, poderíamos também falar exatamente do rato e os outros, estão dentro da classe dos animais impuros, animais sujos, animais imundos, que não se pode comer biblicamente falando. Agora, por que a Bíblia fala que até mesmo não se deve tocar? Primeiramente, precisamos entender que a Bíblia foi escrita na perspectiva judaica. A Bíblia foi escrita na perspectiva judaica. E para o judeu, não poderia exatamente tocar não podia tocar em animais imundos. Não podia tocar, para um judeu não podia tocar por questão, até mesmo quando morto, por questão de contaminação. Para o judeu entendia que se um animal viesse a morrer, assim, por exemplo, vamos pegar a ideia do verso que nós lemos, verso 7 a 8, falando do porco, viesse a morrer e ele tocar, só mesmo tocar, então para o judeu, automaticamente ele já estaria completamente imundo também. Estaria contaminado. Então, aqui o que precisamos levar em conta dentro do texto é exatamente a contaminação, que para o judeu automaticamente estaria também contaminado. E dentro do contexto, por exemplo, que Moisés escreveu, em Levítico, alguns casos, e em Números e Deuteronômio, aqueles que pegavam, tocavam nos animais mortos,
ficavam contaminados, ficavam imundos também, até a tarde. E esses deveriam ficar fora do arraial, distante. Não deveriam exatamente ter contato com as pessoas próximas, porque elas estavam também imundas, contaminadas. Então tinham que ficar distante do povo de Deus, até que aquela imundícia passasse, ficassem puras, e só assim estariam se juntando novamente ao povo santo de Deus. Agora, dizer aqui... Exato, estou indo já lá. Agora, dizer aqui que ao tocarmos ou criarmos o cão e o gato, estaríamos exatamente pecando, porque a gente, vai tocar. Estaríamos pecando ao tocar. Biblicamente, isto tem de se higienizar de alguma forma também esses animais de estimação. Certo. A ideia de dizer que é pecado criar o cão ou o gato, e porque quem cria muitas das vezes toca, dizer que é pecado, do ponto de vista bíblico, isso não procede. E eu vou quebrar aqui agora o protocolo, dizendo novamente, nós temos cão no quintal, temos um cão. Temos um cão lá no quintal. E agora dizer aqui, vamos quebrar o protocolo. Quando eu crio o porco, e já criou polêmica, mas eu vou repetir porque eu tenho que falar a verdade. Eu posso criar o porco, não é pecado criar o porco. Qual seria a função do porco? Porque, afinal de contas, assim como eu crio o cão, crio o gato, também posso criar o porco. O cão... O pastor vai tocar o porco ou não? Claro, aí posso tocar o porco. É tal como... Deixa para não tocar. Não, agora precisamos entender o contexto de que primeiramente, perceba, estimado ouvinte, primeiramente, o texto bíblico está dizendo que, leia aí no verso 8, irmão Sebastião, na tua versão. Para não tocar. Sim, não, repita a leitura do verso 8. Levítico 11, verso 8. A questão aqui é: eu não posso comer. Sim. O comer, sim, é pecado. Mas criar, tocar, não exatamente deve ser levado ou considerado como um pecado. Sim, leia verso 8. Vou deixar que a Bíblia responda. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles, quando estiverem mortos. Então, todos eles são impuros. Ok. Não comer. Agora você mesmo já deu a resposta. Quando estiver morto. Então aqui é uma condição. Vivo, pode tocar. Exato. É uma condição, mas morto morto dentro do contexto que não deveria ser tocado para um judeu por questão de contaminação. Okay. Você e eu não somos judeus e não levamos em consideração o que era parte essencial para eles, fundamental para eles, a questão de contaminação. E tanto é que quando a pessoa afirma que não, porque alguém uma vez já disse, não, o porco, a Bíblia diz que é pecado tocar no porco, então por que eu tenho que criar o porco, e se eu criar também estarei pecando? Então, o porco é imundo. O cão e o gato também não são imundos, mas nós tocamos e até criamos. Como é que você não pode criar o porco? Se o cão também é imundo, o gato também é imundo. Estão na classe de imundos, assim como o porco. Alguém, por exemplo, perguntava se você é um criador de cão. Eventualmente, alguns até fazem dessa criação de cães também uma forma de negócio. Certo. Depois de vender dado dízimo, exato. São outros 500. Exato. E olha aqui, irmão Sebastião, olha que, na verdade, importa aqui dizer de que outro dia até alguém disse, mas o cão nós criamos para ajudar aí no controle, né, do quintal e segurança. O porco vai lhe criar para que motivo? Para que propósito? Para que fim? Porque alguns dizem que o fim é para depois serem consumidos. Mas
alguém, exato, alguém pode criar por uma questão de gosto. O porco. Por exemplo, eu já vi, já assisti, obviamente, mas alguém pode criar por questão de gosto, porque eu já vi, já várias vezes, até já pela televisão, muitos vídeos no YouTube, pessoas que criam certos animais por uma questão de gosto, não com o fim de um dia de consumir, mas por questão de que gosta de cuidar desses animais, e aí a pessoa vai cuidando. Olha que você já ouviu, por exemplo, pessoas que criam leões, mas o propósito não é para um dia comer, mas é por questão de gosto. Então, nós... Já gostou para tudo. Então, aqui o que nós precisamos entender, irmão Sebastião, é: a Bíblia diz que é pecado ou não é pecado? Okay. Porque quando eu crio o cão, não é pecado. Quando eu crio... Nesse aspecto, a Bíblia está silenciosa. A respeito da criação de cão ou gato. A criação de cão e gato... Até mesmo. Olha, para quebrar mais aqui o protocolo, é dizer aqui ao nosso estimado ouvinte que até mesmo Jesus tocou em animal imundo. Como por exemplo? Mateus capítulo 21 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Exato. E Jesus montou um jumentinho. E Jesus montou, porque subiu no jumentinho. E o jumentinho era imundo. Jumento imundo. E quem exatamente também pegou no jumentinho? Foi Lázaro. A Bíblia não diz isso, mas a escritora inspirada Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela explica de que quando Jesus montou o jumentinho, entrando em Jerusalém, os discípulos seguindo, o povo lá gritando, Hosana nas alturas, enfim, quem exatamente estava puxando o jumentinho era exatamente Lázaro. Então, Lázaro tocou no jumentinho, Jesus estava por cima de um jumentinho, tocou, então Jesus pecou. Pastor, então Jesus pecou, só que de fato Jesus não pecou. Pode criar cão, pode criar gato, pode criar porco, pode criar, mas com o fim de não comer, porque se comer, logicamente, será pecado. Talvez o porco aí para transformar como contentor, né, para levar o quintal. Pode ser também, nada mal. Mas aqui a questão é comer é que seja pecado. Okay. O comer tocar, sim. Não há problema pode nenhum. Tocar, quando pode morto. Tocar, pode criar. Só quando morto é que não pode tocar. A questão de morto para não tocar tem que ver com o lado judaico, do judeu que tinha problema de contaminação. Pronto. Então vamos à questão do justo chiquete. Apresenta o texto de Job 42, verso 1 e 2. Disse que gostava de um esclarecimento. Exato. Antes do tempo, se calhar eu li aqui. Temos aqui mais 3 minutos para terminar com o nosso programa. Exato. Eu até esqueci-me de fazer referência de um texto também para acrescentar quando falamos dos animais imundos. O estimado ouvinte também pode ler na Bíblia o texto de Isaías 65, verso 3 ao verso 4. Também é um bom texto para lhe ajudar na compreensão. Exato. Agora vamos lá em Job 42, verso 1 até 2. O ouvinte disse que gostava do conhecimento. O ouvinte justo. Ok, já tens aí o texto bíblico? Deixa aqui ver. Pode ler aí enquanto eu estou. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu conheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Palavra do Senhor. Aqui em Jó 42, é dizer que, afinal de contas, esse Jó 42 é o último capítulo do livro de Jó. Inclusive, esse Jó capítulo 42 está dividido em 3 blocos. 3 blocos. O primeiro bloco começa no verso 1 e estende-se até o verso 6. E vai retratando sobre o elemento que tem que ver com a confissão da pessoa de Jó para Deus.
E o segundo bloco vai começar no verso 7 até ao verso 9. O autor bíblico retrata sobre Deus repreendendo os 3 amigos de Jó. Eu falo do autor bíblico como sendo a pessoa de Moisés, porque Moisés é exatamente o personagem que escreveu o livro de Jó. E, por curiosidade, foi o primeiro livro a ser escrito. Isso quando ele estava em Midian, 40 anos lá. E o terceiro bloco começa no verso 10 e se estende até ao verso 17, onde o autor fala sobre a pessoa de Deus restaurando a prosperidade de Jó, visto que Jó havia perdido tudo que Jó tinha, havia sido destruído, e Satanás estava por trás de toda aquela miséria e confusão. E para piorar, voltando no segundo bloco, que Deus vai repreendendo os 3 amigos de Jó, ali os amigos de Jó apontavam a Deus, apontavam a Jó que ele estava passando tudo aquilo porque Deus estava lhe castigando, porque Jó havia pecado contra Deus. Isso é que eles diziam, os 3 amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz. Inclusive apareceu depois Eliú. E aí, no primeiro bloco, o autor bíblico retratando sobre a questão da confissão de Jó, é ali onde o estimado ouvinte faz a pergunta, ou seja, onde vai querendo ter o esclarecimento, e ali, depois de vários questionamentos feitos anteriormente ao capítulo, aí Jó vai exatamente respondendo ao Senhor Deus, dizendo aí no verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, primeiramente entendermos aqui de que Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é exatamente aquele que faz acontecer qualquer coisa sem alguém ou qualquer ser humano travar, nem mesmo o diabo. E tudo que ele projeta dentro da sua visão como Deus deve exatamente ser cumprido. E tanto é que o texto de Isaías, capítulo 56, lá pelo menos transmite-nos a ideia de que a palavra de Deus, quando soa, cumpre o seu propósito a partir dos versos 11 em diante. E aí no verso 3 vai dizendo, quem é aquele como disseste? Quem é aquele como disseste? É até o verso 12 ou o verso 3? Só o verso 2. Só o verso 12. Sim. Então, a explicação é essa que já passei. Sim, é essa mesmo. Deus pode tudo sem alguém contrapor o que ele deve ou não deve fazer. Ele faz cumprir os seus planos de acordo com a sua perspectiva de visão, sem exatamente ninguém intervir para dizer, Senhor, tu não podes. Os planos de Deus, ninguém pode alterar, impedir ou frustrar. Okay. Tudo se cumpre de acordo com a vontade dele. Pastor Felipe, louvado seja Deus, muito obrigado por esse esclarecimento, obrigado também por ter vindo. Amém. Seguramente que nesse ano de 2024 ainda vamos precisar dos préstimos do pastor para ajudar aqui a esclarecer os nossos ouvintes, para fazer um enquadramento bíblico. Vai ser bom, que Deus lhe abençoe grandemente e continue a usar-lhe como instrumento válido nas mãos do Senhor. Amém. Pois então agradecemos também as ligações dos nossos amigos, o Francisco Aurélio e o Justo Chiquete. E agradecer também as questões que foram respondidas aqui da ouvinte Rebeca Cidaga e do Tomás Sampaio. Desta forma que termina mais uma edição do seu programa A Bíblia Responde. Trabalharam para si com muito amor e carinho o Domingos Chiquete na garantia técnica, Ana Miguel na coordenação, supervisão de Gonçalves Vieira, apresentação de Manuel Sebastião. Continua na Rádio Advento. Desta feita vai seguir o programa Mais Família com a jornalista Conceição Calete. Até já, bom dia e boa escuta. A
Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas. Olha, Terminamos antes, é bom. Há muito por se desvendar neste manual criado por Deus para o homem. olha, eu Desculpe até agora, aquele assunto dos animais, de tocar ou Como criar não os é, animais Sebastião? imundos, só mesmo tocar no santuário do Antigo Testamento, no santuário, dentro do santuário havia pele de Mãos que animais, servem de são animal mais santas imundo. que lábios que oram. A verdadeira Exatamente, caridade foi só fica colocado no sabendo santuário, quem a exato. pratica e Animal quem a imundo recebe. de chumbo. Seja uma mão ajudadora, Havia ajuda a a salvar pele, mais somente a almas. pele de animal. Mãos E, na ajudadoras, na verdade, sintonia da esperança. as pessoas precisam compreender que, afinal de contas, a Bíblia não aprova, ou a Bíblia Espaço de estudo da é missão da Escola contra. As Sabatina, pessoas não onde podem cada comer tema o é animal abordado de imundo, forma não podem dinâmica e comer o animal reflexiva. Nós entendemos assim impuro, como o Pai porque ressuscitou o Filho, comer ele também é há pecado. de nos Agora, ressuscitar tocar, no criar, último dia. De logicamente, segunda a não é pecado. sexta-feira, aqui na Rádio